começou a sua história na FCM? Bem, eu considero que começou no dia que eu entrei no vestibular, né? Em 1975, em março, comecei a ter as aulas aqui na Unicamp. Na verdade, eu não passei na primeira lista, eu só fui chamada, já havia começado o ano letivo. Quando eu cheguei, eu estava na lista de espera, e depois de uma semana, 10 dias mais ou menos, que tinha começado já as aulas, eu recebi um telefonema da dona Diva, que era uma pessoa que trabalhava lá no ciclo básico, na parte de graduação. Eu vim naquele dia para cá, fiz a minha matrícula e tal, e no dia seguinte já comecei as aulas. Já peguei o bonde andando, assim, já tinha prova marcada para a semana seguinte. E desde esse início, né, até agora, quando você está se aposentando, quais foram os momentos que mais marcaram a sua trajetória como aluna de graduação, de pós-graduação e também como docente? Bem, como aluna, eu diria assim que foi conhecer várias pessoas que eu já... Quando eu entrei aqui, minha irmã, a professora Rosa, já estava no 3º ano. E eu ouvia muito ela contar as histórias daqui, dos amigos que ela tinha. Alguns eu já conhecia um pouco. Então, eu tinha assim, uma ilusão, assim, eu gostava muito, gostaria até, apesar de eu ter colocado como minha primeira opção, que eu morava em São Paulo, a USP Ribeirão, mas eu sempre tive vontade de conhecer aqui a Unicamp. Quando eu fui chamada para cá, foi assim, uma alegria muito grande. E quando eu cheguei, eu já fui direto morar numa república do 3º ano que eles estavam. Então, eu era uma caloura, mas vivendo no meio já dos veteranos. Então, foi um ano que eu conheci muita gente, não só os meus colegas de turma, né, que nós éramos em 94 naquela ocasião, também eu conheci todo mundo. Então, eu ia em festa do 1º ao 6º ano. Mas, assim, algumas pessoas que eu conheci foram muito marcantes na minha vida. A primeira delas foi a professora Agnes, que já é uma professora falecida da pediatria, que foi assim uma segunda irmã para mim. Nós morávamos juntas, na mesma república. Era eu, a minha irmã Rosa, a professora Agnes e mais a professora Lurdinha, também do departamento de pediatria. E uma outra pessoa também, que foi assim, de um convívio muito grande nessa ocasião, foi um grande amigo que chama Carlos Augusto Laudari, que foi aluno daqui, fez residência em tocoginecologia, mas ele, no momento, depois ele saiu do Brasil, ele foi trabalhar, fez uma pós-graduação em Nova York, em saúde pública, depois morou anos na África e agora mora em Salvador. Então, foram, assim, pessoas extremamente marcantes na minha vida. E amigos da turma que eu tenho contato até hoje, Odete, Cida, Malu, Caluxo, um monte de gente, que inclusive alguns estão, a Sônia, que alguns estão aqui na Unicamp. Então, na graduação, assim, foi principalmente eu acho que esse conhecimento de pessoas e de amizades que perduram até hoje. E uma coisa muito importante foi, no meu 3º ano, que eu estava assim, quase que uma crise entre o curso básico, teórico, e uma vontade de começar a fazer algo mais prático, né? Exercer mesmo alguma coisa. Foi quando eu tive contato e fui convidada para participar de um programa assim, bem experimental, chamava inclusive Ambulatório Experimental, onde eu ia fazer, eu e mais uma enfermeira e mais um assistente social e depois alguns outros alunos, nós fazíamos um acolhimento a mulheres que, mesmo sem queixas ginecológicas, a gente já começava a fazer alguma coisa relacionada à prevenção das doenças, né, câncer de mama, câncer do colo de útero, colhendo Papa Nicolau, conversando com elas sobre doenças sexualmente transmissíveis, então fazendo uma coisa mais preventiva, que era um negócio ainda bem incipiente na época, era digamos assim, um trabalho assim, piloto. E nessa ocasião foi justamente meu contato com o professor Henrique Brenelli e com o professor Pinotti, que foi a partir daí que eu já me decidi
que eu queria fazer alguma coisa dentro da ginecologia e obstetrícia. E eu fiquei como monitora nessa época. Fiquei já, então eu considero que do terceiro ano, em 1977, eu já ingressei no departamento de toxicologia como monitora. Atuei como monitora até praticamente a minha formatura, em 1980. Depois fiz a residência e fui contratada logo em seguida. Então, assim, ingressei na faculdade, ingressei no departamento de toxicologia ainda na graduação e cá estou ainda atuando lá até hoje. Como docente, eu acho assim que a principal marca foi quando, logo que eu ingressei, eu fiz parte do grupo que estudou e que montou o CAISM. O professor Zeferino, eu, professora Áurea e mais algumas outras pessoas, nós trabalhávamos no PCCM, na época, que era Programa de Controle de Câncer de Mama, e que foi o embrião do CAISM. Então, eu lembro que eu andava com as plantas do CAISM, nós íamos visitar feiras sobre material médico, hospitalar, estudava assim, como o funcionamento, a parte de fluxos, novidades, tanto tecnológicas como do ponto de vista administrativo para o hospital. Então, assim, desde a primeira pedra do CAISM, eu tive uma participação. Isso, para mim, foi muito importante. Não só do ponto de vista médico, como do ponto de vista de você conhecer a fundo tudo que está relacionado com o funcionamento de um hospital, e de um hospital não só do ponto de vista assistencial, mas um hospital universitário, né? Um hospital escola, que tem uma série de pontos assim, bem específicos e que diferenciam de um hospital geral, né? E depois, a partir daí, foi a minha participação na pós-graduação. Eu sempre fui uma professora, assim, professor tempo integral, em RD e IDP, não me arrependo disso, nunca tive consultório nem nada, e foi uma opção, desde que eu ingressei, né, na carreira docente, eu achava que uma coisa ou outra. Então, eu sempre fiquei como RD e IDP, e eu acho que isso foi muito importante para mim. E para você, qual o sentimento a aposentadoria desperta? É um sentimento ambíguo, porque ao mesmo tempo em que é importante pessoalmente, porque eu sempre fui uma pessoa de me dedicar integralmente às coisas. Então, eu posso dizer que durante muito tempo eu coloquei o lado profissional em primeiro plano, em detrimento de várias coisas pessoais, que a gente vai deixando para depois, E eu acho que, no momento, chegou a hora do meu pessoal vir em primeiro lugar. Que eu considero que eu já, apesar de eu não ter chegado, eu sou professora livre-docente, não sou titular. Mas, para mim, eu acho que eu cheguei aonde eu queria chegar do ponto de vista profissional. Eu trabalhei em vários aspectos, trabalhei com graduação, trabalhei com residência, administração no hospital, administração dentro da faculdade, fui chefe de departamento. E eu achei que, no momento, eu precisava me dedicar mais à minha vida pessoal. Então, é ambíguo no sentido de que eu estou deixando de fazer várias coisas que eu gosto, não me arrependo de nada do que eu fiz. Mas também é um momento de que eu vou viver uma segunda etapa da minha vida, onde eu vou continuar tendo contato com o departamento como professor colaborador, que eu espero que eu seja aceita, né, pelos meus pares, mas, assim, é um momento novo de eu tentar fazer coisas pessoais que não foram possíveis de serem feitas no passado. E que coisas, por exemplo, você pretende fazer daqui para frente? Eu gostaria de fazer, assim, coisas que não são tão relacionadas à saúde. Eu acho que a hora que a gente começa a trabalhar, e do ponto de vista assistencial, eu sempre trabalhei com pacientes com câncer. Então, a gente tem que se dedicar integralmente. Então, eu fazia poucas coisas de lazer, cultural, esporte,
cuidar da saúde física, da saúde mental, do ponto de vista assim, de viajar, de coisas que durante muito tempo eu considerei fúteis e que eu acho que não eram fúteis, que eu deveria ter me dedicado a elas também. Só que, assim, do ponto de vista, não é que eu quero abandonar totalmente a carreira, eu quero poder fazer, tem momentos em que você pode se dedicar mais a uma coisa e outros momentos que você pode reassumir a parte de aluno, de orientação, tudo. Então, a aposentadoria, para mim, ela veio no sentido de que eu posso agora escolher os horários mais tranquilos para fazer. Eu vou vir trabalhar aqui na hora que eu quero mais me dedicar, sem ter a obrigação de estar aqui cumprindo uma série de coisas e que, às vezes, eu acho que tem gente nova podendo fazer isso. E como que você se descreve profissionalmente? Quais são as suas características mais marcantes? Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, né? Então, assim, sou extremamente crítica, autocrítica, digamos assim. Então, sempre tentei fazer o melhor possível em todos os aspectos. E eu acho que esse excesso de autocrítica, muitas vezes, faz com que a gente se menospreze até. Se, por um lado, é muito bom que a gente tente, né, alcançar quase a perfeição em tudo isso, eu acho que só gera qualidade em tudo que a gente faz, né, no que a gente produz, mas isso gera um desgaste também emocional muito grande. Então, eu acho que ser assim, perfeccionista é uma característica marcante, né, durante toda a minha trajetória. E uma coisa que pode... Pessoas que até acham que eu possa estar sendo um pouco, diria assim, com pouca... Ai, não me vem a palavra agora, mas assim, eu acho que... não vou dizer que eu sou uma pessoa que é ética o tempo todo, mas eu busco a ética nas relações pessoais, nas relações profissionais o tempo todo. Talvez eu não tenha conseguido agir dessa forma em todos os momentos da minha vida, mas eu acho que isso é algo que eu procurei sempre, né? Respeitar as pessoas, não julgá-las, tentar enxergar só o lado, né, que cada um assim, demonstrou, mas a gente sabe que em tudo que a gente faz na vida existem dois lados. Então, muitas vezes, nós temos conhecimento só de um lado. Então, eu sempre busquei não julgar, sem ter conhecimento exato das situações, tudo. Então, eu acho que isso foi uma coisa que, se não extremamente marcante, mas eu considero importante. E isso fez com que eu fosse uma pessoa muito bem vista dentro do meu departamento. Eu acho que eu só tenho amigos lá dentro. Tudo que eu fiz na época em que as pessoas sempre pediam para eu fazer parte do conselho departamental, de que eu era uma pessoa ponderada, porque eu sempre busquei ver as situações da melhor forma possível para o bem de todos os que estão envolvidos naquilo. Seja aluno, seja colegas de trabalho, seja os professores que me antecederam, que a gente tem que respeitá-los, eu acho que eles deram o melhor para nós. Então, eu acho que isso é uma característica marcante minha, assim. Perfeito. E, na sua opinião, quais são os futuros desafios para a área da saúde? Bem, eu acho que, assim, a área da saúde, nós, assim, pelo menos do ponto de vista didático, dá para a gente separar duas coisas bastante importantes. Elas estão unidas no dia a dia, que é a questão do financiamento da saúde, né? A gente tem vários hospitais aqui dentro, então, como eu participei muito tempo da parte administrativa dos hospitais, a gente sabe que isso é um desafio muito importante, muito grande, tentar financiar tudo que a gente tem que financiar aqui dentro, né, em termos de manter o hospital atualizado, os hospitais atualizados do ponto de vista de equipamentos, de tecnologia de uma forma geral, a parte de recursos humanos. Isso tudo está ficando cada vez mais dispendioso, né? Então,
Eu acho que buscar alternativas, que eu acho que estão sendo feitas, principalmente em nível da faculdade, né? Buscar alternativas para melhorar a forma de como gerenciar esse aparelho, né, hospitalar todo, eu acho isso um grande desafio. E, paralelamente, é unir essa dificuldade tecnológica com a questão do ensino, porque eu acho que tem, toda vez que a gente busca excessos de tecnologia, a gente pode, muitas vezes, passar por cima da parte humana que o médico tem que ter. E isso, para transmitir para o aluno, seja o aluno de graduação, seja o aluno de residência, de pós-graduação, é necessário que as pessoas tenham uma consciência e que pensem nisso. Nós não podemos deixar de ter esse lado humano da formação do médico, que eu acho mais importante do que a parte técnica. A técnica, ele pode se formar quase que sozinho. O conhecimento está disponível de qualquer forma, mas eu acho que a experiência, a ética, o ensino da parte humana, eu acho que é o mais, digamos assim, mais difícil de transmitir para um seguidor, quando você é professor. Então, eu acho que assim, ter uma harmonia entre essa parte do desenvolvimento do conhecimento tecnológico com o desenvolvimento humano e pessoal dos que serão médicos, né, no futuro. E esse eu acho um desafio importante. Você falou bastante na questão ética. Teve alguém que te influenciou nessa consolidação desse aspecto que você traz tão forte dentro de você? Como você mesmo disse, uma geração vai passando para outra os próprios conhecimentos. Teve algum professor que te influenciou nisso? Ou é uma característica que você percebe que já é natural, só que você já veio com ela? Dá para... Entendi, sim. Eu acho que, talvez, quando eu ingressei aqui, talvez eu não me expressasse como sendo uma questão ética, mas isso é algo que vem de berço. Eu acho que os meus pais transmitiram a nós, eu, minha irmã e meu irmão, que esse respeito pelas pessoas, que hoje a gente sabe, a gente chama de ética, né, nas relações humanas, isso tem que ser algo que você tem que levar para o resto da sua vida. Mesmo que em determinado momento você possa até se sentir um pouquinho um peixe fora d'água, mas que se você respeitar as suas opiniões, o seu jeito de ser sem se violentar, isso é fundamental para que você chegue no final de uma trajetória, como eu acho que agora eu estou no final de uma etapa da minha vida, se respeitando. E chegando com uma situação assim, não, eu estou feliz com tudo que eu fiz, porque eu me respeitei e fui honesta comigo mesma. Então, isso eu acho que eu trouxe da minha casa. Chegando aqui, eu encontrei várias pessoas que têm esse tipo de comportamento. Vários professores foram assim, né? Tem professores... O professor Gustavo de Souza é uma pessoa que sempre transmitiu esse tipo de conceito para todos nós. O professor Eduardo Leine. E pessoas que nem foram meus professores. Por exemplo, o professor Guilherme Secati, atualmente. Ele até foi meu residente. Quando eu era R2, ele era meu R1. Mas ele é uma pessoa que tem uma ética no trabalho que eu me inspiro nele até hoje. Eu acho que a gente tem que ter colegas, às vezes até pessoas que são mais novas que você, que vão te lembrar que você deve continuar desse jeito. A professora Júlia Shinzato, que também é um pouco mais nova, mas é uma pessoa com quem eu trabalho no dia a dia. Ela é a minha médica. E uma outra professora, que, aliás, uma colega minha de turma, que não está mais entre nós, a doutora Nadir Oyakawa, falecida também, que também era extremamente respeitosa com todos os pacientes, com todos os funcionários, com todos os alunos, residentes, com todo mundo. Então, eu acho que eu tive a sorte de conviver e continuar convivendo com pessoas
que têm essa mesma característica, e isso é muito marcante. Eu acho que isso faz com que a gente considere que foi um ensinamento fundamental que você recebeu de casa, do seu berço, e que vale a pena você continuar agindo dessa forma, e assim eu tento criar o meu filho, o Arthur, e é assim que eu tento transmitir para os meus alunos de pós. Eu acho isso que faz com que você seja uma pessoa que vai ser lembrada aí por muito tempo.